O Vasco venceu o CSA em São Januário e vai às quartas de final da Copa do Brasil de 2025. Ao longo da partida, algumas coisas chamaram a atenção. Um primeiro tempo, onde o Vasco atropelou o adversário, e um segundo tempo, onde o nervosismo voltou. Eu acho que o primeiro tempo desse jogo ele é emblemático para algumas coisas, porque o Vasco fez 3-0 ao longo do primeiro tempo. O Vasco passou por cima do adversário, o Vasco entrou na área do adversário com jogadores diferentes, de formas diferentes, e de maneira organizada, ou seja, com a participação importante do treinador no processo. Não foi só uma vitória de uma equipe que tecnicamente é melhor do que o CSA, que está disputando a terceira divisão do Brasil. O Vasco mostrou no primeiro tempo uma coisa que eu tinha visto já no jogo contra o Grêmio, e essa foi a partida que eu tinha visto o Vasco antes do jogo de hoje. O Vasco cria. O Vasco está criando em um bom número de partidas, criando mais chances que o adversário. E existe um limite daquilo que o treinador pode fazer. Se tu tem 5, 6 chances claras numa partida e o teu adversário tem uma ou duas, eu considero que, em geral, o trabalho do treinador está sendo feito. Aí cabe aos jogadores fazer a parte final, que é executar. E o Vasco só não ganhou do Grêmio, e eu digo isso sendo gremista, porque os jogadores não fizeram a sua parte no jogo. E aí não é por falta de vontade, não é porque não correram. Os jogadores do Vasco correm muito. Foi falta de qualidade, foi falta de competência no momento. Então, e isso também entra na questão do posicionamento do Vasco no Brasileiro. Eu acho assim, o Diniz é cobrado, claro, erra como todos erram. Eu critiquei muito mais o Diniz em outros trabalhos do que esse, porque nesse eu tô vendo que a parte dele tá sendo feita. O Vasco tem um elenco limitado e ele tá conseguindo fazer esse elenco ser dominante numa parte considerável dos jogos. Além disso, é com os jogadores. Fazer o gol é com os jogadores. Entende? Então, assim, existem, claro, críticas exageradas, e aí a gente torce a paixão pelo clube do coração, a gente fala algumas coisas que depois se arrepende ou exagera nas críticas. Isso é normal. E a torcida do Vasco certamente está cansada de ouvir justificativas e só quer que o resultado apareça, né? Então todo mundo é cobrado, às vezes, da mesma forma. Eu não acho que o Pedrinho seja um dos piores presidentes da história do Vasco, como eu já vi ser falado. Eu não acho que o Diniz tenha que ser demitido do Vasco, porque o Vasco está no Z4. Eu acho que o Vasco vive uma realidade financeira dura há muito tempo e não tem previsão de sair disso. E isso quer dizer que existe um teto meio baixo daquilo que o Vasco pode fazer. A não ser que venha uma empresa com muito dinheiro e compre, e aí faça um time do nada e as coisas melhorem de uma forma muito acelerada. Mas, dentro das possibilidades do Vasco, o Vasco está jogando bem. Passou por cima do CSA no primeiro tempo. No segundo tempo voltou o nervosismo, tomou um gol. E aí, por exemplo, era 40 minutos do segundo tempo, o time do Vasco sentia ainda um pouco de nervosismo. Porque várias partidas onde o Vasco deveria ter ganho, não ganhou. Os jogadores também se sentem muito nervosos nessas situações. E hoje foi um jogo onde o Vasco atropelou o adversário no primeiro tempo, e mesmo assim ficou nervoso no segundo. Então, a pressão, ela faz parte do futebol, ela faz parte do clube grande, mas às vezes ela passa da medida certa, na minha visão. E em relação ao trabalho do Diniz no Vasco, eu acho que passou. Passou da medida certa. Ele tá fazendo aquilo que ele pode. Ele não tá treinando o Real Madrid de 2017 com Casemiro, Modric e Kroos. Então, assim, tem um limite para aquilo que pode ser feito. O Vasco vai para as quartas de final da Copa do Brasil. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Cruzeiro tá ganhando o CRB, eu não sei como o jogo vai terminar, mas é o último confronto, vai decidir o último time a chegar nas quartas de final. Uma Copa do Brasil já sem Flamengo, sem Palmeiras, uma Copa do Brasil que parece acessível para todos que estão nas quartas de final, mais do que nos outros anos. E, de uma certa forma, isso deixa o torneio mais interessante. Então a gente vai acompanhando as próximas fases e o sorteio para ver os confrontos das quartas de final. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!